Vamos ao momento da palavra de Deus nesta manhã, né? Nesta manhã vamos estar juntos aí até perto das 9. Estávamos falando aí, nós falamos na última quarta-feira sobre a graça de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus e a forma que Deus trabalha em nossas vidas, aonde é importante entendermos, né, que todos nós somos pecadores, que todos nós, né, estamos em numa constante edificação, aonde temos que ter esta compreensão, esta humildade de entendermos que sempre temos algo para melhorar em nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele disse, né, falamos sobre isso no programa anterior, né, que ele disse que o que ele queria fazer ele não fazia, e se ele não fazia, né, aquilo que deveria, o pecado ainda habitava nele, e ele precisava, né, de alguma forma fazer morrer a sua natureza. Falamos também sobre, né, a religiosidade. Muitas vezes ela nos faz com que vivamos a lei, né, apontando o erro das pessoas, né, quando na verdade a lei ela é importante, mas para trazer transformação, para que nós venhamos aplicar na nossa vida. Então, a tendência de nós olharmos o erro das pessoas, não percebemos que também nós erramos e também nós precisamos de transformação na nossa vida. A importância de nós sermos transformados por Deus, né? Porque senão nós temos todo o conhecimento, apontamos erros e não, né, mudamos, porque nós não temos a sensibilidade, a humildade de reconhecer que também nós precisamos, né, da presença de Deus, do amor de Deus, para sermos transformados. E uma das coisas que eu citei foi o texto ali, a mulher foi pega em adultério, né, que estava em erro, né, onde os religiosos apontaram o erro dela, queriam que ela fosse condenada, queriam apedrejá-la, quando Jesus diz para eles: olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E eles, né, largando as pedras, foram todos embora. Eles olharam para dentro de si mesmos e perceberam que eles também estavam errados, né? Jesus não compactuando com pecados para a mulher: não peca mais, mas eu também não te condeno. Jesus não veio condenar, veio salvar. Um dia todos nós vamos estar, né, na presença de Deus, onde sim nós vamos ser julgados. Mas até lá, né, o Senhor tem trabalhado em nosso coração para nos abençoar, para nos tirar do erro, do engano, né, para nos, né, socorrer. É importante essa compreensão de que nós, né, está acontecendo, estamos em obras, né? Nós temos uma obra acontecendo em nossas vidas, onde o Senhor tem trabalhado, o Espírito Santo tem agido para que nós possamos ser transformados. Mas para isso nós temos que dar atenção ao que Deus quer falar conosco. Amém? Então nesta linha que estávamos trabalhando, tem um texto que eu gosto bastante, que está em Ageu, né, que diz no capítulo 1 de Ageu, versículo 2, diz assim: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor seja edificada. Aqui está falando sobre o templo, né, o templo físico, né, aonde o templo não estava sendo bem cuidado. E aqui diz que as pessoas, elas estavam dando tanta atenção para as coisas fora, né, a sua vida, né, e as suas atividades, que não estavam dando atenção para o templo, né, onde vinha a presença de Deus. Então quando ele diz ali, a casa é tempo, versículo 4, a casa é tempo de habitardes vós em casas apaneiladas, casas bonitas, casas, né, arrumadas, né, enquanto esta casa, que era o templo, permanece em ruínas. Ora, pois se assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, né, tendes semeado muito, recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe para pô-lo num saquitel furado, né? Então aqui o Senhor está chamando a atenção, né, para o templo, para cuidar do templo, né? O templo onde há a manifestação do poder dele, da graça dele. Ora, nós depois de Cristo quando veio à face da terra, ele veio, né, e ele disse, né, que depois de 3 dias o templo, aquele templo físico, seria destruído, né, e seria, né, erguido um novo templo.
E esse novo templo que ele reergueu da presença dele para que o Espírito Santo pudesse se manifestar é o ser humano, aonde todos aqueles que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador passam então a ser a habitação de Deus, aonde o Espírito Santo se manifesta, aonde o Espírito Santo vem com a graça e o poder dele, né, aonde vem a presença de Deus. Então, né, a palavra também diz, né, o Senhor já não habita mais em casas feitas por mãos humanas, significa que agora ele habita no ser humano. Então, usando esse mesmo texto para meditarmos na nossa vida, né, trazermos esse texto para o nosso dia a dia, para a nossa vida agora com Cristo, essa caminhada com Cristo, nós passamos a ser templo do Espírito, passamos a ser habitação de Deus. E sendo a habitação de Deus, ali trazendo a presença de Deus, ali está a bênção de Deus, o amor, o poder, transformação de Deus, que é o que nós vimos falando. A necessidade de sermos transformados por Ele. A Bíblia diz, né? Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até os dias de Cristo Jesus. É necessário que haja em nossas vidas uma edificação. Agora não mais de um templo físico, mas agora sim uma edificação da nossa vida pessoal, do nosso interior. E é necessário que nós olhamos para a igreja não de uma forma crítica, né, das pessoas e das coisas que acontecem, mas olhar para nós e dizer o que eu preciso de edificação na minha vida, que é o que falamos antes, né, de não sermos uns religiosos e sim entendermos que agora é uma vida especial, uma vida preparada, uma vida que o Senhor conquistou para nós na cruz, né, para a pessoa, né, para o indivíduo, que agora vive em comunidade, vive na igreja, né, nesse congregar, né? Por isso é importante estarmos juntos na igreja, congregando, né? Mas cada indivíduo é parte da igreja, é parte do corpo de Cristo, e cada parte do corpo tem que ser, né, trabalhada por Deus, né? Se você vai numa academia, né, você que faz aí, né, pessoal aí, geração mais saúde, né, importante, né, se você fizer só braço, né, você vai ficar, né, gigante a parte de cima. Se você fizer só peito, né, fizer musculação, vai ficar com as pernas bem fininhas e um baita uma caixa, né? Fica estranho, né, João? Não fica? Agora, se tu fizer musculação só nas pernas ali, trabalhar só as pernas e ficar com o corpo bem magrinho, as pernas grossas, fica também estranho, né? Então, assim, o que se ensina numa academia ali, né, no pessoal que vai fazer musculação, né? Faz um pouquinho de cada um, né? Mas trabalha todos os músculos, né? Para que o corpo fique em harmonia. Então, todas as pessoas, então todos os membros deste corpo de Cristo, então o indivíduo precisa ser trabalhado por Deus, né? Nas suas deficiências, nas suas limitações, né? Então, a igreja, né? Quando você se converte, quando você entrega o teu coração para Cristo, necessariamente vai acontecer um crescimento na tua vida, vai acontecer uma transformação na tua vida, um trabalhar de Deus que vai trazer crescimento em tua vida. E como falamos antes, é necessário que você esteja, né, disposto, um coração aberto para aquilo que Deus quer fazer na tua vida, né? Deixando o pecado, os erros, né, através do atuar de Deus, porque nós não conseguimos vencer o pecado sozinhos, na nossa força. Mas é necessário sim que nós venhamos buscar a presença de Deus, ter a presença de Deus no nosso interior, para que Deus transforme a nossa vida, nos fortaleça, para que a gente possa ter condição de vencer o erro, o engano, para que vivamos na liberdade do Espírito, vivamos uma vida reta e edificada na presença de Deus. Então, aqui o profeta está falando exatamente sobre isso, sobre o local onde Deus se manifesta, né? Então, o local onde é a nossa vida, nosso interior. E ele diz ali que não é tempo de nós, né? Não é tempo de... As pessoas dizem, né? Não é tempo de habitar... não é tempo de edificar a casa, né? Então, não é tempo de buscar a Deus, agora é tempo de nós, né? De nós estudar, de nós correr atrás do prejuízo, de nós, né, trabalhar, de nós passear, curtir. As pessoas às vezes até têm uma ideia assim, na igreja é um lugar para pessoas de mais idade. Quando eu casar, eu vou para a igreja.
Eu já ouvi isso. As pessoas já disseram para mim: não, pastor, eu tô acertando, eu tô agora fazendo algumas coisas, mas um dia eu vou para a igreja, um dia eu vou estar na igreja, porque a igreja é um lugar bom, né? Tá na comunhão, tá entre vocês é muito bom, mas um dia eu vou. As pessoas vão deixando, vão protelando e vão deixando para depois, como se tivesse coisa mais importante, né? Como se valorizasse mais coisas. Eu tenho ainda que conquistar algumas coisas, então eu tenho que dar um gás agora, eu vou trabalhar muito, depois eu vou nos cultos, depois eu vou buscar a presença de Deus. Então, há uma inversão, né, de prioridades. E aqui, né, ele diz: olha, vocês têm se esforçado muito, né, para fazer com que vocês tenham as coisas, para que vocês tenham, né, êxito, e muitas vezes até serem reconhecidos. Mas aqui no versículo 6, vocês têm semeado muito. Então, quando se semeia, se há uma expectativa de colher, né? Então aqui diz: tem semeado muito. Então há um trabalho, há uma dedicação, mas vocês recolhem pouco, vocês colhem pouco daquilo que vocês têm feito, tem dado pouco resultado, né? Vocês comem, mas não chega para fartar-vos, bebem, mas não dá para saciar-vos, vestir-vos, mas ninguém se aquece. Então assim, há muito esforço e pouco resultado. E o que recebe para pôr um saquetel furado, né? O trabalho, né, significa que ainda o recurso que recebe, então, há muito esforço e se recebe pouco. E o pouco que se recebe ainda coloca num saquinho furado, significa que se perde rápido também. Então, às vezes, né, a gente percebe que algumas coisas não acontecem na vida de algumas pessoas e parece que há muito esforço, há um desejo, mas não se desenvolve, né, a fé, não se desenvolve, né, a comunhão, os problemas continuam os mesmos, os desafios continuam os mesmos. Às vezes a pessoa passa anos, né, no congregar e não há mudança. Agora o evangelho, ele propõe mudança de dentro para fora. O evangelho, ele propõe uma transformação na vida do ser humano. Então, Deus, ele abençoa, Deus cura, Deus faz milagres. Nós vamos orar no final, né, do programa. Nós vamos orar por todas as necessidades. E nosso Deus é um Deus de milagres. É um Deus que faz sinais, faz prodígios, né? Deus que cura câncer, Deus que cura, né, as enfermidades, Deus que cura as feridas da alma, das emoções. É Deus que faz coisas extraordinárias. A própria palavra diz que se não houver sinais e prodígios, como vão crer, né? Então, mas também nosso Deus gera transformação, né, no nosso interior. E eu creio, assim, né, pela palavra de Deus, que a primeira coisa que Deus quer fazer é nos dar vida, é a eternidade, né? E também esta vida interior, nos fortalecendo para que nós possamos, sim, através do poder e da graça de Deus, termos vitória sobre os desafios que são inerentes à vida. Que todos nós passamos por desafios. Da mesma forma que nós temos que entender que temos pecado, né, e que nós precisamos da graça de Deus e da transformação e do poder de Deus para vencermos o maligno, vencermos o pecado, nós também temos que entender que há desafios tanto lá fora, pessoas que não conhecem a Cristo, para conosco. Nós vamos aceitar Jesus, vamos ter esta vida com Ele, mas necessariamente, né, nós vamos ter desafios. Agora, Cristo está conosco. Ele vai nos dar vitória sobre cada um dos desafios, através da graça dele. Mas para isso nós temos que ter a presença de Deus. Porque senão nós vamos lutar com as armas naturais, e as armas naturais, se elas dessem resultado, Jesus Cristo não precisaria ter vindo. Jesus Cristo não precisaria ter vindo morrer na cruz, né, para nos dar, né, a vitória sobre as trevas. É necessário, então, que Cristo esteja no governo da nossa vida para que nós possamos ter vitória sobre os desafios. Então é necessário que nós tenhamos o nosso coração em Cristo e ter esse atuar de Deus no nosso coração. Então agora se nós somos o templo, então a habitação de Deus, é importante que Deus possa estar agindo e conduzindo as nossas vidas. Tem um texto em Mateus que fala, né, que a estratégia do maligno, né, diz que a estratégia de Satanás, ele sai do homem. Quando a presença de Deus vem sobre a vida do ser humano, então
Então, aquilo que, né, machuca o ser humano, aquilo que prende, né, as trevas que atuam para machucar o ser humano, muito pelo pecado, né, que gera brecha, gera, né, concessão para que o inimigo toque no ser humano. Agora, perdoados que somos, né, de todo o pecado, de todo o erro, de todo o engano, agora somos limpos. Então Deus coloca a nossa casa em ordem. Então as trevas, né, o diabo ele sai, ele anda por lugares derredores, mas volta para dar uma olhadinha. Se a casa estiver limpa, vazia, ornamentada, né, toda arrumada, mas a casa estiver vazia, diz que ele volta e atua e se torna 7 vezes pior a vida daquela pessoa, porque a pessoa está vazia. Então, o que Jesus está dizendo? Que é necessário não apenas, né, esta primeira entrega, esse primeiro passo com Cristo, mas também é necessário manter a presença de Deus no nosso coração, manter a chama do Espírito, manter, né, a pessoa do Espírito, né, conduzindo as nossas vidas, atuando em nossas vidas, para que nós venhamos ter vitória, para que nós possamos nos manter firmes na fé. E é o que diz aqui, olha, vocês não têm cuidado do templo, vocês não têm cuidado da habitação de Deus, vocês não têm cuidado da sua vida. É importante nós entendermos que nós temos que buscar uma vida de santidade, santificação, para que a presença de Deus possa estar habitando em nós, para que nós possamos vencer o maligno, vencer as trevas e ter sim aí o resultado que nós almejamos. Então, às vezes se busca apenas o resultado de uma vida cristã, que é família abençoada, os filhos abençoados, né? Ter uma boa vida financeira, né? Ter paz, poder dormir bem à noite, ter saúde, tudo isso é consequência de um relacionamento com Deus, do atuar do Espírito Santo em nós. Mas se você busca apenas o resultado, não entende que é necessário que você tenha este relacionamento de intimidade com Deus, esse transformar de Deus na sua vida, dos seus conceitos, das suas posições, né? Das suas tradições, questões que você traz do passado. É necessário colocar tudo na presença de Deus, trabalhar então a nossa vida para que agora a presença de Deus possa se manter em nós, para que Ele nos conduza a uma vida de vitória. E tem para cada um de nós uma vida, né, preparada, abençoada, projetos, propósitos de Deus para nos abençoar. Mas nós temos que antes, né, olharmos e deixarmos Deus trabalhar em nossas vidas. E abrirmos mão do nosso eu, do nosso ego, né, dos nossos pensamentos, das nossas posições. Muitas pessoas, mas eu tenho um pensamento, eu não mudo. Ok, é importante ter firmeza e convicção, mas vamos lá. Convicção nas coisas de Deus, convicção na instrução de Deus. A nossa fé, nossa convicção, nossa certeza precisa estar nas coisas de Deus. Então temos que trazer tudo à presença de Deus, e aí Deus vai dizer, não, isso, legal, isso continua firme, mas isso aqui tu tem que mudar, isso aqui precisa ter trabalhado, isso aqui precisa ser, né, isso aqui precisa queimar, você precisa, bota, aqui diz, né, trazei madeira, versículo 8, subiu ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado do Senhor. Então assim, trazei madeira, né, então assim, meu irmão, se tem alguma coisa que ainda não agrada a Deus, que você precisa mudar, traz para a presença de Deus. E Senhor, se isso aí não for teu, elimina da minha vida, para que eu possa manter a tua presença, para que o teu Espírito Santo possa continuar agindo, para que eu possa ter resultado na minha vida, mas para que eu tenha a tua presença, para que agora haja mudança no meu interior, Aqui quando diz, olha, no versículo 9, diz assim, esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e este pouco, quando o trouxestes para casa, eu com assopro dissipei, porque diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruína, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Olha só que coisa interessante. Por causa da sua própria casa, dos seus próprios desejos. Nós deixamos de olhar para os desejos que são de Deus na nossa vida. Então, diz que o céu retém o seu orvalho. Significa a bênção de Deus muitas vezes é retida, não porque Deus não quer nos dar, mas porque nós não estamos valorizando, não estamos dando a atenção devida à presença dEle, ao templo dEle, que é a nossa vida. Então, colocar as coisas na luz significa colocar a tua vida diante de Deus. O que for trevas, vai embora.
o que for trevas, né, se dissipa, porque Deus é poderoso, porque a luz resplandece sobre as trevas. Quanto mais eu trago a presença de Deus, eu busco a presença de Deus, eu me rendo ao Senhor, mais Deus vai transformando o meu interior, mais a presença de Deus se manifesta, mais o poder de Deus se manifesta, mais eu vou tendo êxito nas minhas decisões, no meu dia a dia, e as coisas vão dando certo. Deus vai transformando a minha vida pessoal, minha família, meus filhos, né, minha esposa. Deus vai transformando, né, o meu trabalho. Deus vai transformando os meus relacionamentos. Deus vai me dando sabedoria para poder tomar decisões e daqui a pouco investir e semear no lugar certo. Então eu vou tendo êxito. E se há algum lugar onde, né, a bênção ela vai embora, né? Eu sempre digo aqui um saquetel furado, né? Eu também gosto eu gosto dessa ideia de que nós somos um balde onde a presença de Deus tem que transbordar, mas se tiver o balde furado, nunca enche o balde, né? Às vezes nós somos vários baldes furados. Temos que fechar a brecha, que o pecado gera, né? A brecha significa o lugar onde o inimigo pode tocar. E muitas vezes o diabo toca em áreas da nossa vida e nós não temos êxito, porque temos que eliminar então as rachaduras, aquelas falhas que aonde a presença, a unção, ela escorre, é um balde furado, nunca enche, nunca transborda. E Deus tem uma vida né, transbordante para nós, né? Do seu interior fluirão rios de água viva. Então Deus quer transbordar a nossa vida da presença dele. Significa aquilo que transborda, abençoa as pessoas que estão à nossa volta. Então Deus não quer ninguém pela metade. Mas se está furado, se está quebrado, a vasilha está rompida, nunca enche. E parece que a pessoa está sempre deficiente, sempre numa anemia espiritual. Então é importante isso, colocar a nossa vida diante de Deus, buscar a presença de Deus. Meu irmão, quando você vem num culto, vem 100%. Se você vai fazer, o tempo passou, né? Mas se você vai fazer algo, faça 100% daquilo, faça com dedicação, com empenho, né? Se dedique, preste atenção no que você está fazendo. Se você vem num culto, você vai adorar a Deus, adore 100%. Às vezes tem pessoas que vêm num culto para adorar a Deus e estão lá no louvor, mas estão no celular, vão no banheiro, conversam com alguém, sabe, né? E estão tão preocupados às vezes com o ambiente, e que deixam de adorar realmente a Deus. Então adoram 50%, falam e cantam, nem prestam atenção no que estão cantando. Faça 100%. Faça para Deus. Na hora da palavra, Senhor, fala comigo, me preenche, que eu possa compreender a Tua palavra, que esta mensagem possa gerar vida em mim. Então, busque esta vida de intimidade, de entrega 100% a Deus. Busque esta vida de edificação, né? Mas pastor, tem que fazer seminário para ser edificado. Todo culto tem palavra. Por que no seminário eu vou anotar e vou prestar atenção e aí que ele vai... Não, é importante, vai ter o seminário, mas vem cá, se eu aproveitar 100% das oportunidades que Deus tem me dado, eu vou ser edificado por Ele, porque quem me edifica é a presença do Espírito Santo, que traz vida à palavra. Então, que nós possamos nesses dias olhar para dentro de nós, olhar para o nosso interior, e Senhor, aonde eu preciso mudar? Senhor, o quanto eu preciso mudar? Senhor, edifica a minha vida, que eu possa ser um homem ou uma mulher, né, segundo o Teu coração. Trabalhe o meu interior. Eu quero ser transformado por Ti. Amém? E você vai ter a abundância de Deus. Versículo 9 diz: a glória desta última casa. Capítulo 2, versículo 9: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar nesta manhã. Quero abençoar a tua vida. Eu sei que comigo estás, só Tu és fiel, Senhor, e levas mais além. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nossa vida diante de Ti, nosso coração, nos sonda, Pai, nos limpa, nos purifica, Senhor, de todo erro, de todo engano, Senhor. Senhor, que trabalhe em nosso coração. Nós entregamos todo o nosso ser a Ti, entregamos 100% da nossa vida a Ti, Senhor.
Que nós possamos, Senhor, que cada vida que nos assiste possa receber da Tua presença, do Teu Espírito, que traz transformação no seu interior. Toca agora, Pai, em nome de Jesus. Traz paz, traz saúde. Senhor, traz, Pai, o Teu mover sobre esta vida, o Teu socorro, Pai. Que haja mais intimidade contigo, Pai. Que haja transformação. Que a glória desta última casa seja maior que a primeira. Que o Teu poder se manifeste, trazendo transformação em alguns círculos viciosos, algumas questões do passado que ainda machucam esta vida, elas sejam rompidas agora e que venha o Teu novo, Tua transformação, esta novidade de vida, Pai, que a Tua palavra diz, para cada coração, em nome de Jesus. Ministra o Teu poder. Cada pedido de oração que chegou até nós, Pai, de socorro, estende as Tuas mãos de poder. Espírito Santo, visita cada vida nesta manhã. Aquele que vai assistir depois o vídeo, Senhor, toca agora, Pai, em nome de Jesus. Traz restauração, traz edificação nesta vida. Em nome de Jesus. Amém.